Amém? Glória a Deus. Mais um momento maravilhoso que nós vamos dar início agora. E eu quero declarar para os irmãos que é uma alegria nós podermos estar mais uma vez reunidos num tempo tão curto, apesar de, às vezes, a gente achar que é longo demais, mas deveríamos nos esforçar para aproveitarmos muito mais esse tempo que o Senhor ainda tem nos dado. E é uma alegria especial poder ter sido escalado para estar hoje aqui, neste momento, um dia em que toda a sociedade humana comemora o Dia dos Pais. Eu que sou pai, me alegro muito e quero transmitir essa alegria a todos os pais que porventura estiverem nos assistindo, aos pais que aqui estão, que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas na vida de cada um de vocês. E um motivo especial também que é de grande alegria nós estarmos comemorando mais um ano de vida da nossa irmãzinha Janete. Isso é maravilhoso demais. Dom da vida, vida essa que, vivida aos pés do Senhor Jesus, ela se torna, assim, muito mais especial. Amém, meus irmãos? E eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo de número 25, acrescentando que é bom demais chegar aqui para transmitir uma mensagem depois de uma introdução maravilhosa dessa que nós tivemos. Eu tenho certeza que vou poder reduzir tudo que eu escrevi pela metade. Vocês vão perceber, vocês vão me dar razão, viu? Vocês que estão me ouvindo vão me dar razão. E vocês que estão nos assistindo de casa, se porventura não tiveram a oportunidade de acompanhar a nossa EBD, quando ela for colocada, não deixem de assistir, tá bom? Está escrito assim na palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25. Na minha versão, há um subtítulo que diz sobre a parábola das 10 virgens. Diz assim a santa e poderosa palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Oremos. Pai, ó Pai, querido e amado Senhor, fala ao meu coração, fala ao coração dos irmãos que aqui estão presentes, fala ao coração, Pai, daqueles que estão
nos vendo e ouvindo remotamente, fala ao coração, Pai, daqueles que acessarão esta mensagem. Que não seja eu, mas o Teu Espírito a fazer essa grande obra nos nossos corações. Que assim seja, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, podemos assentar? A corrida termina na porta ou preparados para entrar? Não sei. Na verdade, eu não costumo colocar títulos nas mensagens. Eu deixo por conta do editor, que ele é especialista nisto. E até hoje, não tem nos decepcionado. Muito é uma verdade que não dá para ser escondidas. A realidade, meus irmãos, e aí aqueles que estão nos vendo pela telinha neste momento, vão se lembrar de algo que eu falei. A realidade é que todo mundo corre pela vida. Todo mundo corre pela vida. E esse é o título de um evento que vai acontecer mês que vem. E faz parte da campanha Setembro Amarelo contra o suicídio. Ao longo desse ano, eu não sei se no ano passado, mas isso já vem acontecendo em alguns momentos, eles começaram a criar estes eventos, estabelecendo uma cor para cada ano, para que evidenciasse uma campanha. Isso é muito bom, porque nos motiva a trabalhar num foco. E o Setembro Amarelo vai justamente trabalhar essa campanha contra o suicídio. Tirar a vida de alguém, ou a própria vida, não é direito do ser humano e custará muito caro para quem o faz. Foi Deus, o Todo-Poderoso, quem deu, e Ele, somente Ele tem o direito de tirar, no tempo e do jeito que determinar. Se desobedecermos essa regra, pagamos um preço. E hoje a gente vive uma realidade muito triste nesse sentido, tanto numa situação quanto noutra. Pessoas tirando a vida de outras pessoas pelos mais diversos motivos e pessoas tirando a sua própria vida também pelos mais variados motivos. Fato é que todo mundo corre pela vida. E esse todo mundo eu dividi em 2 grupos. E aí porque eu fiz referência à nossa introdução maravilhosa. Vida passageira e vida eterna. Foi os 2 grupos que eu dividi esse correr pela vida. Vida passageira aqui na Terra. E esse grupo, infelizmente, é o maior. Esse grupo é o maior. Pois mesmo sabendo que dura pouco, e aí além de tudo que nós já vimos na nossa EBD, eu fiz uma comparação. E isso foi o Senhor quem determinou justamente por conta da trajetória do homem a partir da desobediência. Se nós formos comparar a nossa média de vida determinada pelo Senhor hoje em dia, em relação à vida do que consta na palavra do Senhor, do homem que mais tempo viveu, que foi Matusalém, não é verdade? Se eu não me engano. A faixa que nós vivemos hoje é em torno de 10%, já incluindo a canseira e o enfado. Já incluindo a canseira. Quando se chega lá? E aí, se nós colocarmos dentro dessa posição, dessa situação que acontece, que nós falamos a respeito do tirar a vida de alguém e do tirar a sua própria vida,
nós vamos chegar a uma conclusão de que nem a metade desse tempo de vida que o Senhor nos deu, juntando com a canseira e o enfado, muitas pessoas não estão chegando. Infelizmente, não estão chegando. Não estão tendo a oportunidade de gozar aquilo que o Senhor determinou para nós. Esse durar pouco que eu citei é para evidenciar que as pessoas hoje em dia correm para esticar essa vida, buscando recursos infrutíferos com a vã esperança de tornar eterno o que já está determinado pelo soberano, que é passageiro. É passageiro. A nossa vida é passageira. Nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Passa assim num tempo tão rápido que nós, às vezes, quando chegamos lá na frente, se fizermos uma reflexão de tudo que nós passamos, nós vamos perceber que muito desse tempo foi perdido, dedicado a uma busca de tornar a nossa vida o mais longa possível quando nós não temos essa condição. O nosso irmão, o apóstolo João, apóstolo João não, me perdoem a confusão. João Batista, ele declarou na pregação dele que nós não podemos receber nada que não venha do Senhor. Tudo que temos e tudo que recebemos, e isso inclui a nossa vida, ela vem do Senhor. É Ele quem tem esse domínio. Portanto, o Senhor determinou que aqui na terra a nossa vida é passageira. Vida eterna, e essa eu não tenho como não dividi-la também, pois está escrito, e é assim, quer acreditem ou não, no céu ou no inferno. São as duas direções que, dependendo da passageira que nós tivermos aqui, nós vamos viver na eternidade. A vida eterna ou será no céu ou será no inferno. É duro nós ouvirmos isso, mas ela faz com que a gente realmente, enquanto na vida passageira, venhamos a refletir de como nós a estamos vivendo. Voltamos então ao texto. Na verdade, todo o contexto do texto que nós lemos, pelo que eu entendi, ele começa no capítulo 24. Quando os discípulos buscam chamar a atenção de Jesus para a opulência do templo, ao que recebem como resposta que tudo aquilo faz parte da vida terrena, portanto, passageira. Jesus disse que tudo aquilo que eles estavam mostrando para ele seria derrubado, para que eles não se encantassem com aquilo. Derrubada por quem? Analisando o texto e a vida que hoje nós vivemos, eu entendi que ela é derrubada pelo próprio homem, quando na sua ganância, quando no seu orgulho, quando na soberba, na cobiça, na inveja, no poder e etc., levam o homem a destruir o que ele mesmo constrói ou construiu. O desejo de querer sempre mais acaba o ser humano olhando para aquele que ele devia olhar como seu próximo, como o seu inimigo, como aquele que está competindo com ele. E aí ele vai buscar a ter vitória sobre isso e destruir. E com isso leva àquilo que hoje a gente está vivendo de lugares
nações, países e o próprio homem, como nós estávamos conversando ainda há pouco, a destruir o próprio homem e destruir aquilo que o homem construiu. Quando Jesus disse isso para os discípulos, bateu uma curiosidade neles. Quando eles foram para o cantinho com Jesus, eles chegaram para Jesus e falaram assim: Senhor, diz para nós quando que essas coisas vão acontecer. Eles não falaram no geral. Diz para nós quando que estas coisas vão acontecer. Jesus começou a alertar e iniciou tudo isso falando para eles: cuidado para vocês não serem enganados. Em 28 versículos, Jesus descreve tudo. Tudo o que era necessário eles saberem para se prepararem e entender como seria necessário eles viverem, naquela época, no tempo deles, a vida passageira que eles iam viver. E aí Jesus vem alertando acerca do que iria acontecer. Quem já leu o capítulo 24 do Evangelho de Mateus? Muito bem. De vocês de casa, quem já leu? Se não leu, leiam. Comente aqui. Os youtubers costumam muito falar isso, né? Me perdoe estar falando isso na mensagem. Mas é interessante, sabe que isso é muito bom? É importante para nós, para você que está em casa, porque desperta o interesse, desperta a nossa curiosidade, assim como despertou a curiosidade dos discípulos quando Jesus falou que algo ia acontecer. Despertou neles a curiosidade de saber mais. Senhor, se o Senhor sabe quando vai acontecer, conta para nós, compartilha com a gente. E é isso que a gente precisa fazer, compartilhar as coisas do Senhor Jesus. Então, se esse vídeo alcançou você e você está achando interessante, vocês que estão aqui presentes também, compartilhem a palavra do Senhor, porque ela é que acrescenta um sentido nessa nossa vida passageira. Precisamos compartilhar aquilo que é saudável, aquilo que é útil. E se o que nós temos nas mãos, que é a palavra do Senhor, entendemos ser importante, entendemos ser útil para a nossa vida nesta terra, por que não compartilhar? Por que não compartilhar? Muito bem. E a orientação que eu dou é justamente essa. Se já leu, leia outra vez, 1, 2, 3, quantas vezes entender ser necessária. Porque uma experiência que eu tenha vivido, embora ainda com um pouquinho de falha, é que cada vez que a gente lê e relê a palavra do Senhor, ela vai falar mais claramente ao nosso coração. De maneira diferente, de maneira nova, trazendo entendimento para nós acerca daquilo que nós vamos viver. Experiência essa que nós vivemos aqui hoje na nossa EBD, numa pequena introdução dada pelo nosso amado irmão Reginaldo. Gente, quanta coisa ele não nos trouxe. Muito maravilhoso. Isso é muito maravilhoso. E eu incentivo os irmãos a compartilhar a palavra do Senhor. A partir do versículo 32 do capítulo 24, Jesus faz exortações quanto ao nosso comportamento, de que devemos vigiar. E faz isso por parábolas, para que o entendimento realmente seja pelo Espírito Santo. Observamos uma chamada de atenção importante no versículo 36, 37, 38 e 39, que diz assim: mas daquele dia e hora, capítulo 24, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Mas daquele dia e hora ninguém sabe. Jesus estava aqui falando para os discípulos que perguntou a ele quando que essas coisas iriam acontecer. Eles perguntaram bem claramente aqui, ó. E estando, no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Ou seja, eles estavam com Jesus e já estavam perguntando quando seria a vinda de Jesus. Jesus estava ali com ele, mas Jesus já tinha alertado a eles que Jesus ia para o Pai e um dia voltaria. Isso tudo Jesus já tinha falado para eles. Quando Jesus colocou que nada daquilo que ficaria de pé, daquilo que o homem construiu, eles perguntaram: fala então quando que o Senhor vai voltar? E aqui o Senhor coloca para eles que nem eu sei. É como se ele tivesse respondido para os discípulos: nem eu sei. Porque ele diz aqui: unicamente meu Pai. Unicamente o Pai. Nenhum de nós sabemos o momento em que Jesus vai voltar. Qual é a nossa necessidade, e eu até diria nossa obrigação? Estarmos atentos, vigiando, porque foi o que Jesus falou aqui neste texto, a todo instante. O mundo está com o objetivo de justamente nos tirar essa atenção, nos levar para um caminho em que nós chamamos de desvio. E quando entramos nos desvios, nós passamos a concordar com as coisas do mundo, passamos a viver as coisas do mundo, e o Senhor orientou aos discípulos e para nós também, para nós vigiarmos, não deixarmos que, o mundo nos engane com as suas fantasias, com aquilo tudo que encanta os olhos, como a construção que os discípulos estavam tentando chamar a atenção de Jesus para a beleza que eles estavam vendo. Amém, meus irmãos? Estes versículos, eles nos levam, tá? Para uma situação muito interessante, que me levaram lá para o livro do Gênesis, porque Jesus comenta com eles aqui e cita os dias de Noé. Cita os dias de Noé que estão em Gênesis capítulo 7, no versículo 16, que diz assim: e os que entraram, está se referindo à arca, é isso mesmo? 7,16. E os que entraram eram macho e fêmea de toda a carne, como Deus lhes tinha ordenado, e o Senhor fechou a porta. Atentem para isso. E o Senhor fechou a porta. E aí, isso lá no primeiro livro, nós vamos agora para o último livro, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi.
o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Jesus falando. Ele fez na época de Noé. E ele declarou em Apocalipse, falando para João, que é ele quem abre as portas e ele é quem fecha as portas. Vamos considerar agora alguns tempos citados por Jesus, só alguns. No capítulo 24, no versículo 5, ele diz assim: porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas. Vamos lá no versículo 21. Porque haverá então grande aflição como nunca houve. Versículo 22. Na segunda parte. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Versículo 24. Porque surgirão, novamente ele fala, falsos cristos e falsos profetas. Sempre Jesus falando naquela época para os discípulos uma projeção, ou seja, o que iria acontecer no futuro. Alguma coincidência com o que nós estamos vivendo hoje, tudo isso que nós acabamos de ver, a projeção desse futuro, que na época eles ficaram curiosos para conhecer, hoje nós estamos vivendo. Hoje nós estamos vivendo. Mas Jesus, nesse texto, no meio desse texto, se a gente observar com carinho, ele dá um alento. Ele dá um alento. Tá? Aqui nós vemos, e uma agravante, voltando, ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Ele também projetando para a nossa realidade de hoje. Gente, quando eu falei no início a respeito do tirar a vida de alguém e do tirar a própria vida, esse é um dos motivos. O amor se esfriando. O amor está cada dia mais... a gente não conseguindo perceber na vida dos irmãos. E aí, mas o Senhor nos dá um alento. Por quê? Porque há um sentido. Dependendo de como nós vivermos, dependendo de como nós estivermos dando ênfase na nossa vida, ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que tem a vida em Cristo, aquele que persevera, aquele que nesta vida, que é passageira, em que o tempo é curto, em que foi falado na nossa EBD, no livro dos Salmos, capítulo 39, que é um sopro. A gente não consegue perceber, mas nesse pouco tempo que nós temos de vida passageira, se nós perseverarmos do lado correto, difícil sim, devido à realidade que nós vivemos hoje, é difícil, mas é possível. Por quê? Porque ainda encontramos em nossos irmãos um incentivo, um motivo para nos ajudarmos um ao outro. É preciso estarmos fortalecidos pela ação do Espírito Santo, fortalecidos em Cristo, através da palavra, para vivermos esta vida passageira com o objetivo de alcançar a eterna do lado certo, do lado bom. Amém? Muito bem. Tempos futuros. Mas Jesus, lá no versículo 25, com relação a tudo que ele falou do futuro, ele falou para os discípulos, eis que eu vou-lo tenho predito, ou seja,
ele já tinha falado praticamente tudo aquilo com os discípulos. E ele estava confirmando ali naquele momento. O que Jesus estava fazendo? Estava alertando, estava prevendo e dizendo a eles que ia acontecer. Eles já estavam alertados. Vamos então continuar este nosso momento, seguindo agora pelo capítulo 25 e já nos caminhando para a conclusão, porque como eu falei, a metade da minha mensagem já foi dada na EBD. Muito bem? Concluindo, vocês poderiam me perguntar, mas irmão, o irmão começou falando esta mensagem a respeito de uma porta, e realmente é o que o texto fala. O texto principal fala que a porta vai fechar. E esta nossa introdução foi somente para atentar aos irmãos que houve e está havendo um tempo em que nós estamos tendo a oportunidade de nos prepararmos para passar pela porta. Somente isso. E aí no texto, o Senhor começa a parábola dizendo: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, ou seja, o Senhor projetando para um tempo futuro, porque Ele está falando não de uma vida passageira, mas de uma vida eterna com Ele. Com Ele, porque Ele está falando dos céus. E os céus não é aqui. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Vejam bem, situação que nós vivemos hoje em dia. Por quê? São pensamentos e comportamentos diferentes do ser humano. Um ser humano que é igual a nós, de carne e osso, mas com comportamentos e pensamentos diferentes. Uns pensando em esticar esta vida na terra para o máximo que puder e, pasmem os irmãos, muitos que têm condição, na ilusão, achando que podem fazer ela ser eterna aqui na terra, vivendo com esse corpo. Porque usam dos mais variados recursos de medicina, de outras mais variadas coisas, para prolongar a sua vida aqui na terra. Versículo 3, ele diz que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite, mas as prudentes levaram azeites com as suas vasilhas, tá? Com as suas lâmpadas. Decisões diferentes. Estes versículos nos levam a esse pensamento. Decisões diferentes. Nós temos ouvido aqui, mais propriamente na nossa congregação, e tem alcançado você que vê os nossos vídeos no YouTube, muitas e muitas mensagens trazidas pelos nossos pastores serem declaradas aqui que o viver uma vida com Cristo é decisão. Nós temos essa liberdade, viver com Cristo ou viver a nossa vida independente, buscando as nossas próprias vontades. São decisões diferentes que levam a consequências diferentes. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Fala de um tempo. Um tempo de espera, mas também um tempo de preparação. Jesus falava para os discípulos o tempo que isso ia acontecer. Ele não determinou. Hoje, infelizmente, vemos muitas pessoas tentando determinar este tempo, o tempo e a data em que Jesus há de vir. Muitos já foram, vamos dizer assim, enganados por isso e se decepcionaram. O único que não decepciona é Jesus, porque ele fala a verdade.
ele fala a verdade, tanto que ele falou para os discípulos: nem eu sei esta data. Então não há ser humano na terra que possa determinar a data em que Jesus voltará. Mas ele alerta que haverá um tempo. Agora, é um tempo com uma oportunidade para nós. E este tempo não é para ser desperdiçado. Vivemos a nossa vida passageira aqui? Sim, vivemos. Precisamos viver, somos seres humanos. Mas viver buscando qualidade de vida para oferecer o melhor para o nosso Senhor. Aquele que nos criou, aquele que nos deu vida, o sopro, sim, passageira, mas o objetivo dele é que nós estejamos preparados para a eterna que ele quer nos oferecer. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Falharam na preparação. Falharam na preparação por quê? Porque não se preveniram, porque não se encheram aqui. O combustível para que a gente realmente, no momento certo, no momento das dificuldades, nós estejamos prontos, preparados para entrar na porta. Não podemos falhar, porque os recursos estão nos sendo dados. A fartura, não só registrada, escrita, como através das mensagens que têm sido tragas aqui. Eu falo por aqui porque é aqui que eu estou vivendo essa experiência, no momento. Já tive uma caminhada e confesso para vocês que tive muitas decepções. Não é que somos 100%, isso aí os nossos pastores têm cansado de falar aqui na frente, que nós não somos os melhores, que nós não somos os perfeitos, que nós temos falhas, mas eu vejo um alimento saudável sendo oferecido e sendo servido aqui. Não podemos negligenciar, nem falhar em armazenar esse conteúdo para que estejamos alimentados para caminhar em direção à porta. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Nós ouvimos antes, lá diz, à meia-noite ouviu-se um clamor. Elas foram comprar. E quando voltaram, a porta estava fechada. O que o Senhor me fez ver aqui? À meia-noite, até às 8 horas da manhã, está tudo fechado. Horário de descanso. Não é horário comercial. Então não tem como se comprar nada. O momento de se comprar alguma coisa, de se adquirir e armazenar, é enquanto é dia, no horário comercial, onde o alimento está sendo servido e está sendo apresentado para que a gente armazene. As loucas saíram no horário em que elas não iriam encontrar. Não tinha como encontrar azeite naquele momento, porque as lojas estavam fechadas. Isso falando pelo sentido figurado na questão comercial que foi falada aqui, para ir comprar. A gente sabe que a questão do azeite é uma questão espiritual. Precisamos estar claros disso. É por isso que eu digo que nós precisamos buscar armazenar esse azeite que nós precisaremos enquanto é dia, enquanto estamos aqui, o azeite sendo oferecido, o alimento sendo oferecido, para que, quando chegar a hora, nós não precisemos sair e ir buscar, porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia
e nem a hora em que o Filho do Homem virá. É um alerta que o Senhor faz para cada um de nós, para vigiarmos, porque nós não sabemos o dia nem a hora. Alguém aqui já viu o filme O Peregrino? Já vi várias vezes. Busquem e vejam. Eu tinha até um tempo atrás sugerido ao meu pastor que nós fizéssemos uma tarde de pipoca aqui. Me perdoem estar falando isso na mensagem, meus irmãos, mas é uma ideia interessante, porque é um momento de nós compartilharmos quanto tempo da nossa vida, dessa vida passageira, a gente perde na frente de uma tela vendo um filme que não vai nos trazer proveito nenhum. E aí eu sugeri que a gente fizesse uma tarde de pipoca aqui com os irmãos para a gente assistir O Peregrino. E depois do filme, a gente compartilhar. Mas aí eu vou adiantar o finalzinho para vocês. É bom quando alguém chega para nós e fala, eu vou te contar o final. Porque tem tudo a ver com isso aqui. O cristão, ele recebeu um documento porque a trajetória dele foi de altos e baixos. A trajetória do cristão não foi só boa vida. E para chegar na porta, ele teve que atravessar momentos de aflição, momentos de que ele precisou se esforçar. E chegou à porta e entrou. Não vou contar detalhes que vocês vão ver no filme. E teve um outro que chegou tranquilo até a porta. Alguém fazendo esforço por ele. E ele tranquilo. E aí chegou lá e bateu na porta. Ei, abre aí, abre aí. Cadê o documento? Quando nós chegarmos à porta, o Senhor vai cobrar de nós um documento. Porque Ele está nos oferecendo esse documento. Não podemos chegar na porta de mãos vazias. O Senhor vai nos cobrar um documento e aí chegou o documento. Não, mas você não recebeu o documento? Não recebi o documento. Infelizmente, na porta, perdeu a salvação. Acontece com muita clareza isso nos nossos dias. Por isso, a vigilância que o Senhor nos chama a ter, para que nós não venhamos a chegar na porta e perder o nosso ingresso. E aí eu faço duas considerações, meus irmãos. Porque a porta vai fechar. Não sabemos o dia nem a hora, mas vai fechar. As duas considerações que eu faço é, no tempo de Noé, depois de um tempo, a porta se abriu. A porta se abriu no tempo de Noé. No texto principal, capítulo de número 25, Parábola das Virgens, eu não encontro evidências de nova abertura da porta. Eu não encontrei. Mas vejo um resultado em comum. Uma nova vida. E esta maravilhosa. Para os que estão do lado de dentro da porta. E morte para quem ficou fora da porta. E Jesus diz, na sua palavra, que Ele é a porta. E Ele também, no livro do Apocalipse, diz que é Ele quem abre e é Ele quem fecha. Ele está nos dando a oportunidade de entrarmos por Ele, pela porta. Não percamos essa oportunidade. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus